Abra a palavra de Deus aí na sua casa. Se você não tiver a Bíblia, um livro impresso, você pode estar baixando gratuitamente a Bíblia no seu celular, mas não deixe de ter a palavra de Deus. Nos nossos dias nós somos abençoados por ter acesso à palavra de Deus. Talvez você não tenha o livro impresso, mas você pode agora baixar no seu celular uma Bíblia e acompanhar conosco em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pai, em nome de Jesus eu oro mediante esta palavra e peço que o Senhor fale em cada coração conforme a tua perfeita vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço que o Espírito Santo fale em cada coração. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem, e aqui trazendo o homem e a mulher, é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho. E a primeira coisa é com quem você tem tomado conselhos. A Bíblia é muito clara conosco, irmãos. Mais do que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é uma pessoa ímpia, né? O que é a impiedade? A impiedade ou a falta de piedade, ou a pessoa que também não se importa com nada que é certo, mesmo estando na palavra de Deus, não se preocupa em andar conforme a vontade de Deus. E muitas vezes nós, principalmente nós cristãos e evangélicos, gostamos de analisar a vida das pessoas que não são, para fazermos os nossos julgamentos, as nossas prerrogativas. Muitas vezes nós, como povo de Deus, pensamos que o pecado está somente no adultério, ou na prostituição, ou na mentira, na roubalheira, e nos esquecemos que nós, como filhos de Deus, negligenciamos muitas vezes a sua vontade, a sua palavra, os seus conselhos, a sabedoria de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria que todo homem precisa. Você pode ter certeza que todo o conselho que você precisa para a tua vida está na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não podemos conversar com algumas pessoas e pedir conselhos. A Bíblia nos orienta a conversarmos com algumas pessoas sobre conselhos, e ainda diz para nós procurarmos pessoas que são vividos, que têm experiência de vida e que podem nos ensinar melhor aquilo. Não estou dizendo que a gente não converse um com os outros, mas há um grande perigo quando você toma conselho com pessoas ímpias, com pessoas que não têm prudência alguma, que não têm temor algum, que não se importa com nada do que é certo. Ora, essas pessoas não vão te guiar para um caminho bom. Todo conselho, seja de quem for, ele deve estar fundamentado na palavra de Deus. Ainda que a nossa geração não goste de ouvir essas coisas, ainda que essas pregações não encham mais as igrejas, nós temos que ir pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. E nós muitas vezes não pensamos com quem nós temos tomado conselho. A Bíblia é muito clara: não ande segundo o conselho de pessoas ímpias. E aqui não estamos falando da impiedade ou da religião da pessoa.
Estamos falando da pessoa que vive de maneira ímpia. Pessoa que não se importa com nada do que é certo. E você muitas vezes vai fazendo um círculo de relacionamento com algumas pessoas. Pensamos, mas Jesus andava com todo mundo e falava com todo mundo. Sim, não é disso que eu estou falando. Porque no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós conversamos com pessoas, nós deparamos com pessoas. Não estou falando sobre você ter comunicação com as pessoas. Eu estou falando o círculo de intimidade, de conversas, de conselhos, de conversar algumas coisas que você não deveria com algumas pessoas, mas você está lá falando. Muitas vezes você vê que a sua vizinha é uma ímpia e você está lá contando tudo para ela. Ou vice-versa, muitas vezes você é um marido que está passando por problema no seu casamento, e você chega lá no seu serviço e vai contar logo para aquele homem que não tem temor algum a Deus, e que troca constantemente de mulheres, e você vai lá pedir conselho para ele, se você tem que ficar ou não com a sua mulher, você quer o quê? E a gente não pensa nisso, a gente busca as pessoas que a gente acha que pode nos indicar, como nós, como justos, ou que acreditamos na palavra de Deus, temos vivido. Pastor, mas isso não tem problema? Ora, você pensa que não, e nem se detém no caminho dos pecadores. E todo ímpio, geralmente, ele vive cheio de pecado. Mas nós cristãos não gostamos de enxergar alguns pecados. A gente pensa que o pecado é só aquele que está no adultério, é só aquele que está na prostituição, e nós gostamos de julgar muito isso. Não é só isso. Isso é o que a igreja está acostumada a julgar. Mas há um pecado muito grande, principalmente o da língua. O poder da vida e da morte está nela. E nós muitas vezes não pensamos nisso. Eu vou ao culto, talvez eu não vivo em adultério ou isso, mas como você anda aconselhando as pessoas ou tomando conselhos com elas, nós pensamos que ser ímpio é só quem está lá fora no mundo sem Deus, que não crê em Deus, mas não é bem assim. Muitas vezes pessoas que dizem crer no Senhor vivem de forma ímpia. Então isso não tem a ver se você já batizou ou se você é da religião A ou B. Isso tem a ver com praticar a sabedoria de Deus para a nossa vida. Porque, então eu posso contar tudo para qualquer pessoa que diz seguir o Mestre, que diz seguir Jesus. Não, cuidado, tem muito Judas no caminho. Nós devemos observar as pessoas. Por isso eu preguei esses dias atrás sobre isso, a questão da árvore e o fruto. E quem não me assistiu, você pode estar assistindo lá a mensagem da árvore e o fruto. Nós não devemos tomar conselhos com ímpio, nem pessoas que vivem no pecado, nem aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Escarnecer, isso o que tem a ver isso? Zombar. Você conhece uma pessoa, talvez no teu trabalho, ou perto da sua casa, você sabe que ela gosta de zombar das coisas de Deus, da vida dos outros. Zombadores, escarnecedores, pessoas que zombam, que debocham constantemente da vida do outro, da desgraça do outro. Já viu aquele ditado? A Bíblia fala, não se assente com essas pessoas. Jesus se assentava e comia com os pecadores, é verdade, mas ele fazia tudo isso, tudo que ele fazia era para evangelizar. Não estava dizendo que Jesus simplesmente ia ter um almoço só para bater papo com eles. Olha, estou aqui, que legal. Não. Jesus dormiu na casa de Zaqueu para a vida dele ser salva. Jesus jantou na casa de Simão para que ele fosse salvo, mas ele preferiu olhar a vida daquela mulher pecadora que veio ungir os pés de Jesus, esquecendo que ele era pecador também, cheio de si, não deu ouvidos ao Mestre.
Jesus se abaixou para salvar uma prostituta, uma adúltera pega em adultério. Tudo que Jesus fazia tinha o propósito da salvação. Não estamos falando em conversar com as pessoas, em se comunicar, em evangelizar. Estamos falando com quem nós temos vivido e gastado tempo. Com quem você fica lá à noite conversando no WhatsApp ou pelo Facebook, achando que essa pessoa está te aconselhando, e muitas pessoas falando: larga esse seu marido, larga essa sua esposa, e muitos ainda dizem assim: ora, ele e ela não te merece. Cuidado com os conselhos que muitas vezes você toma. Devemos ser cuidadosos com isso. Eu vou ler uma outra passagem que complementa muito isso nessa noite. Está lá em 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 15, versículo 33. Isso vai mostrar sim que nós devemos ter cuidado com quem nós andamos conversando constantemente e o que nós temos falado constantemente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Ainda que eu esteja pegando esse texto aqui e tirando ele do contexto, porque Paulo está falando sobre acreditar na ressurreição dos mortos, nós precisamos entender que Paulo, falando de um tema, ele aqui também serve para outro. Ele aqui também serve que as pessoas que nós fazemos o nosso círculo de conversa, ou o que nós temos falado, isso corrompe os bons costumes. É muito fácil ver. É como uma criança que vive em uma casa que o palavrão é falado todo dia, ela tende a falar aquilo. Aquela criança, ela tende a cantar as mesmas músicas que os pais cantam. Mas talvez os pais não cantem, mas ela vê lá no YouTube algumas coisas e ela vai cantar aquilo, ou ela vai falar aquilo. Então nós não devemos nos enganar, irmãos. As más conversações, os falatórios inúteis corrompem os bons costumes. Isso mostra ainda que uma pessoa, eu disse isso aqui esses dias em um estudo, o homem não é bom por si mesmo. Nós carecemos da graça de Deus, é a bondade de Deus operando no ser humano que transforma o ser humano. Mas se a pessoa sai do caminho do Senhor e da presença do Senhor e passa a viver do seu jeito, ou a andar constantemente com pessoa que não se importa com nada, você pode ter certeza que essa pessoa, ela vai se corromper. Isso é mais fácil quando é criança, é mais fácil na adolescência, sim, é mais fácil. Mas os adultos também, os homens e as mulheres também. Deixa de estar com pessoas que você deveria estar e passa a se cercar com ímpios que daqui a pouco você só está falando como eles. Você só está agindo muitas vezes como eles e sem nem perceber. Por isso eu disse nessa noite, eu não estou aqui, isso não é prerrogativa ou julgamento de religião, estou falando de pessoas. Isso não tem a ver com a igreja que você é nessa noite, você que me assiste. Não estou falando disso, eu estou falando de caráter. O ímpio, ele não tem caráter. E isso é impiedade. Não tem a ver com a igreja que a pessoa frequenta, a não ser que essa igreja seja totalmente profana e não tenha nada a ver com Deus, mas é a ver com caráter. É por isso que nós vemos tanta corrupção no nosso país, porque o homem fascinado pelo poder e pelo dinheiro, ele é corrompido pelo outro que chega e faz algumas ofertas. Pessoas ímpias que dizem, você pode ter algo mais, você pode ter um pouco mais disso,
A Bíblia está nos orientando. Talvez a palavra seja até dura, irmãos, mas eu não posso deixar, eu entendo que a palavra seja dura, eu entendo que a palavra seja um alerta. Eu já disse isso muitas vezes, toda palavra é um alerta para nós, porque ainda que a gente não esteja vivendo a situação, Deus nos orienta, porque o Senhor conhece todas as coisas, para que lá na frente a gente não caia. Você vai se cercando de uma pessoa que parece ser o seu melhor amigo, a sua grande amiga, e você não enxerga quem que você está levando para dentro da sua casa, para dentro do seu círculo íntimo de vida, para comer na sua mesa constantemente. A gente não enxerga isso, a gente não observa essas coisas. Muitas pessoas e muitos erros, muitos pecados, muitas coisas acontecem por causa disso. Tem coisa, irmãos, que a gente não pode abrir mão. Tem coisa, irmãos, que nós temos que ser prudente, muito prudente. Tem coisa que nós temos que observar e falar: não dá para andar com essa pessoa. Não dá para deixar a minha família para ir simplesmente passear, seja lá o que você pensar, vou só jogar bola com ele, vou só, é só para se distrair, para sair de casa. Cuidado, é muito perigoso, irmãos, é algo que corrompe e a gente não pensa. Às vezes nós não olhamos para isso. Mas é um familiar meu, e aí? Jesus falou assim: os meus familiares são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Certa vez chegaram para Jesus e falaram: mestre, os teus familiares, a tua mãe, teus familiares estão lá fora e querem te ver. Jesus disse: olha, aqui está a minha família. Porque estavam diante de Jesus, ouvindo Jesus. E ao ouvir Jesus, claro que não todos, mas muitos ali queriam fazer a sua vontade. Naquele momento a sua família não estava acompanhando ele. Poderiam estar, mas era a escolha deles. Então, não é meu irmão, é minha irmã, conto tudo para ela. Cuidado, se ela não é temente a Deus, não importa quem ela é. Aí nós devemos olhar para o caráter, para o temor da pessoa. A pessoa pode corromper o outro facilmente, irmãos. Então, com quem nós temos buscado conselhos? Quem nós temos aconselhado? Quem nós levamos constantemente para a nossa mesa, para comer conosco, para ter comunhão conosco, e nós não pensamos nisso? Quanto tempo nós paramos para ouvir conversas desnecessárias, conversas más conversações são conversas más. E a gente, mas não tem nada, sabe, aquela história antiga, né? Aquela coisa de contar tudo para o amigo, para a amiga, para o vizinho, para a vizinha. Como ele é bom, a cada conselho maravilhoso que ela dá. Não se engane. Se todo conselho for contra a palavra de Deus, irmãos, é um problema. Só que muitas vezes nós não queremos ouvir o conselho que vem da palavra do Senhor. Nós não queremos ouvir o que é certo, porque muitas vezes nos fere. Muitas vezes alguém chega para a gente e fala assim: fique esperto com seu filho, com sua filha, ele está andando de um jeito meio estranho, está andando com umas pessoas estranhas, com gente de mau caráter. Cuidado, por que você está falando do meu filho, da minha filha? A gente já se ofende. Você não pode falar assim. Muitas vezes a gente chega, você vai dar um conselho para alguém e a pessoa não vai querer te ouvir. Muitos filhos não gostam de ouvir os conselhos dos pais. Esses dias eu conversava com um irmão e a gente conversando, né? Ele disse algo, eu guardei aquilo, chamou a atenção. A gente conversando, ele vai lembrar. Quando a criança é pequenininha, até uns 6 anos, o papai é o herói. Quando ela é criança, o pai é o herói.
Mas quando ela completa uns 12, 13, o pai começa a virar um vilão. Na vida de muitos, não é que na vida de todos. Por quê? Porque aí começa a contrariar, começa às vezes a chegar mais firme, né? Ora assim não. Ou talvez o pai e a mãe deveria já desde cedo para já acostumar, porque é tão pequenininho, é tão pequeno, deixa fazer o que quer. Não corrige não, mas quando ele tiver mais velho e você for corrigir, você deixa de ser um herói ou uma heroína e se torna vilão na vida deles. Eles começam a odiar e começam a responder, ora, pais, enquanto são crianças, são heróis. Os pais. Depois crescem um pouco, já acham que são donos de si, são vilões. Às vezes nós nos comportamos assim com Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos pouco tempo de crente, pouco tempo de caminhada. Deus é o nosso herói, sempre, Jesus me salvou, mas passa um tempo, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Começamos a indagar a Deus, né? O Senhor não me enxerga? O Senhor esqueceu de mim? Deus não fala comigo? Essa igreja... Você anda lendo isso? Ou nós andamos buscando a nossa própria vontade ou os próprios conselhos? Cuidado, irmãos. Isso é muito perigoso. Cuidado. É como eu falei do homem, né? Eu citei o exemplo do homem, mas também a mulher. Sabe? Cuidado para quem você anda falando mal do teu marido ou da tua esposa constantemente. Para começar, já não era para sair falando, né? Tem coisa que é muito íntima, coisa que não se fala por qualquer coisa. Tem coisas que não deveria, mas a gente vai, né? E o diabo, ele sempre entra sorrateiramente na vida das pessoas. E a gente não observa que as más conversas corrompem bons costumes. A gente pensa que podemos deixar os nossos filhos ser amigo de qualquer um enquanto eles são crianças. Não se engane. Eu não estou falando na escola vai ter várias amizades, mas não se engane. Muitas vezes é preciso ser duro com eles. Infelizmente, é preciso muitas vezes. Muitas vezes eles não vão poder estar o tempo todo na rua como muitos outros estão, ou brincar de tudo que outros brincam. Mas se eles falharem, você vai ter feito a vontade de Deus. A gente não pensa, irmãos, eu assistia algo de manhã, hoje pela manhã, antes de vir aqui para a igreja, eu assisti um pouco ali de um programa, e o pastor falando sobre plantar e colher. A maioria das pessoas esquece o que elas plantaram de ruim, quando estão colhendo dificuldade. Muitos não se lembram. A gente só lembra que a gente quer sair daquilo, ou quer culpar Deus. Não pensamos aonde jogamos a nossa semente. Não pensamos. E depois é tarde. Depois o preço a pagar muitas vezes é caro. Simplesmente por ter muitas vezes dado ouvidos a pessoas que não deveríamos ouvir para tomar muita decisão da nossa vida. Não é assim, irmãos, que as coisas funcionam. Não é desse jeito. Então, o ímpio, ele não se importa. A gente vê tanto isso, né, nas redes sociais. O ímpio, ele não se importa. Se você vai lá falar para ele assim, nossa vida, está difícil viver com aquela mulher, com aquele homem, sabe? Está tão difícil, ele não valoriza. Nossa, você ainda está nessa ainda? Ele vai dizer. Você ainda não virou a página? A próxima página de qualquer casamento, toda a página virada de um casamento, do outro lado da página, o marido e a esposa devem estar juntos. Casamentos acontecem dificuldades, mas ao virar a página, o marido e a esposa e a família devem estar juntos na outra página. Fora isso,
um dos dois morreram. Ou aconteceu uma tragédia, um adultério, um dos dois deixou o que não deveria. Então, irmãos, a gente deve ter cuidado também com questões de página virada. E muitas coisas acontecem só por causa desses 2 versículos que eu estou falando para você. Poderia ser muitas outras coisas, mas são 2. Nós sabemos sim muitas vezes os nossos erros. E isso é difícil, irmãos. A gente muitas vezes não quer ter uma iniciativa, não quer mudar, não quer falar, não quer tomar partido em decisões que filhos, marido, esposa, pessoas têm, mesmo estando junto com você. Existem muitas coisas sérias que a gente simplesmente ignora. A gente, sem perceber, está aqui no que diz o Salmo: andando segundo o conselho dos ímpios, e se detendo no caminho dos pecadores, se assentando na roda de escarnecedores. Escarnecedores, pessoas que zombam de Deus, que zombam de tudo, que zombam do outro, e a pessoa fica lá, é crente, mas está junto, zombando de umas coisas que não deveríamos zombar, rindo de algumas piadas que não deveríamos rir, principalmente aquilo que fere a vida do outro, rindo, como diz aquele ditado, da desgraça alheia. O que é, né, a desgraça alheia? É alguém que passa por um problema, aí a pessoa julga assim, né? Ele viu, né? Eu até avisei, pague agora. Assim. E aí, a gente vê muitas vezes situações acontecerem, irmãos, só por causa disso. Porque a gente acha comum. A gente acha comum. E sabe o que acontece? A gente não tem princípio com a nossa própria vida, sabia? Homens, maridos, mulheres, pais, filhos, a gente não tem princípio. Eu creio numa coisa, eu sei que está filmando, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente respeita mais as coisas erradas e tem medo de se portar com aquilo que a gente faz, que a gente acha certo. Por exemplo, eu não sou obrigado a levar para dentro da minha casa bebida só porque o meu familiar gosta e eu não bebo. Não estou falando de religião. E pensa em alguém, antes de ser crente eu não bebia. Mas se eu falar assim, eu não quero isso daqui, aqui é a minha casa, estou falando da sua casa. Ah, pastor, mas ele é meu amigo, ele só vem nessa festa que eu vou fazer. Então, amigo meu, e eu sei que ele gosta de encher a cara. Então, eu vou abrir uma exceção. Eu compro o Guaraná para mim, e a quadrada para ele, ou a redonda, sei lá o que é. Né? Compra para ele. Ele só vem para um churrasco. Eu estou dizendo de você que não gosta. Não estou falando da sua religião, você aprofundar isso. Estou falando de você não gosta daquilo, mas você faz para agradar. Sabe, né? Se eu falar não, a primeira vez que você falar sim, você vai ter dificuldade para tirar. Primeira vez. Porque se a casa é sua, você tem que ter a tua ordem lá. Seja quem for, irmãos. Seja quem for. Ah, mas é o meu filho, ele gosta de tomar uma, eu não, mas deixa, filho, enche lá a geladeira. Talvez algumas pessoas vão até me xingar depois na rede social, porque as pessoas não gostam disso. Eu não estou falando contra quem bebe, eu estou falando é um costume seu, beba quem quer ou não. Estou falando, você não tem tal prática, mas você faz só para agradar o outro, não é? É só para agradar. Agradar eu faço. A gente tem que ter cuidado. Aquilo que a gente não gosta, a gente tem que aprender a falar das pessoas. Eu não gosto disso não. Eu não gosto disso aqui não. Ah, mas o que tem? O que tem, né? Tudo hoje é o que tem. Não concordo com isso não. Ah, mas só porque você não concorda, a gente vai se acostumando, irmãos. O mundo pode ditar as regras do jeito que eles querem, mas a gente não pode falar
aquilo que a gente crê da palavra, porque não fala não, porque vão te xingar, te odiar por amor do evangelho. E vão mesmo. Mas é a verdade. Se a gente não pensar, a gente está ali. Essa é a minha opinião. Eu não consigo algumas coisas. E eu citei só um exemplo, tá? Tudo bem que seja bebido, mas pode ser o que for. Vamos pegar algo mais simples, algo mais fácil, né? Porque, de repente, a bebida é ofensiva. Mas você tem lá aquela sua amiga da onça, né? Você gosta de levar ela para sua casa, para ficar conversando da outra vizinha, né? Ou sei lá de quem que seja. Tudo que eu falar aqui pode ser meramente fictício, comparação ou ficção, não tem nada a ver com a sua vida. Eu só estou falando. Se alguma coisa se tomar semelhança, fazer que nem daqueles filmes, tudo é meramente ilustrativo. Mas é real, né? Leva aquela amiga, aquela destruidora de lar para sua casa, que depois ela destrói o seu também. Ah, mas quem disse? A gente nunca pensa nisso, né? Ah, mas que é isso? Quem falou? Então, irmãos, viver segundo o conselho de pessoas ímpias, segundo pessoas escarnecedoras. Cara, tem gente que parece que gosta, sabe? Gosta. Tem gente que a pessoa está lá falando mal de Jesus, falando mal de Deus, e a minha. Eu não. Ué, só fala, mas o que tem? Pode falar de todo mundo, né? Hoje é assim a vida, né? Só o crente que não pode falar nada. Tudo hoje é racismo, é não sei o quê, é com ofensa contra o Deus de todo mundo, menos Jesus. De Jesus não pode falar. Ou melhor, podem falar mal. Se a gente se posiciona contra, não. Estão ofendidos esses crentes, hein? Não sabe nem mais ser ovelha muda esses crentes. Sou crente mesmo com muito orgulho. Sou falho, pecador, carente da misericórdia de Deus. Não estamos falando de perfeição, mas nós devemos fazer com que as pessoas entendam que nós amamos Deus, ou que pelo menos devemos amar o Deus que nós servimos. Aí, a gente sabe que a pessoa, irmão, só zomba das coisas de Deus, e a gente vai ficar dando ouvido para elas, convidando para o nosso círculo íntimo. Para quê? Deixar lá com seu filho constantemente? Para quê? Aí depois a gente, não sei por que aconteceu, mas conversas que corrompem bons costumes. Você ensina seu filho tudo certinho. Pensei nisso agora, tá? Vou falar. Você ensina o seu filho segundo a vontade de Deus, mas deixa ele sair com Satanás direto. Não é? Pastor, eu só ensino coisa de Deus para ele, mas todo dia deixa ele sair com o diabo. Forte, né? Eu só ensino o que é certo. Serve para a gente também, né? Usando o filho, né? Eu só aprendo as coisas de Deus, eu leio, todo dia está escrito aqui no versículo a seguir, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mas não é meditar só que nem um doido, ler a Bíblia dia e noite, não. Está escrito aqui no versículo 2, antes tem seu prazer, alegria. A gente tem que meditar, irmãos, a palavra de Deus tem que ler com alegria. Se você não estiver feliz para ler, tudo bem, pode ler, leia, a Bíblia é sempre bom ler. Mas tem que ter alegria, não é a gente ler como louco, ou ler só para dizer que está lendo. Eu li hoje, eu li só para dizer, só para cumprir tabela, né? Hoje eu li a Bíblia. A gente tem que ter alegria por ler a Bíblia, irmãos. Senão, a pessoa vai morrer lendo a Bíblia e não vai mudar, sabe por quê? Porque ela lê a Bíblia de manhã e passa o dia com o diabo. É forte, eu sei que é. Eu não sei por que Deus está mandando dizer, mas é a verdade. Nossa, pastor, quem passa o dia com Satanás, né? É só parar para pensar nas atitudes, nas coisas que a gente vive, com quem nós andamos, como nós temos vivido, que a gente vai ver se a gente está mais do lado de Deus ou do lado dele. Más conversações corrompem os bons costumes, conselhos errados, práticas erradas, irmãos. E a gente não pensa nisso. Isso é para todos nós.
Qualquer um, irmãos, qualquer pessoa está sujeita a cair. Começando por mim, qualquer um ou qualquer outro por aí. Nunca ache que você é o tal diante de Deus, né? Cheio do poder, estou cheio do Espírito. Qualquer um cai, se não for a graça e a misericórdia de Deus, e se não estiver segundo o propósito de Deus. Nenhum de nós somos, né, os invencíveis, os tal, né, os intocáveis. Não pense assim, porque não foi isso que Jesus ensinou para Pedro, que estava do lado dele e que se tornou um grande discípulo, um grande apóstolo. Mas antes, Jesus disse assim para ele: ei Pedro, o diabo está querendo peneirar você. Não foi a conversa de Pedro e Jesus? Pedro, o diabo está querendo passar você na peneira, para ver se ainda tem algumas coisas aí que não tem nada a ver com a minha vontade. E sabe, Pedro, o que eu fiz? Sabe a minha atitude? Trocando em miúdos aqui, Jesus falou: eu fui orar por você, eu vou orar por você para a sua fé não desfalecer. Sabe o que a gente aprende com isso? Jesus poderia falar assim para Pedro: fica aqui, Pedro, vem para debaixo da minha capa. Tem pastor hoje que ele protege o discípulo dele, o outro com a capa. Você está debaixo da minha capa. Você está debaixo da minha autoridade espiritual, né? Se você estiver aqui debaixo, deixa comigo. Não foi isso que Jesus fez, mesmo sendo Deus. Fica aqui, Pedro. Estou dizendo que a gente deve estar debaixo das mãos do Senhor. Mas estou dando um exemplo humano, porque Jesus falou com Pedro humanamente. Jesus disse assim: Pedro, eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. Porque se a gente perder a fé, já era. E o que nos faz perder a fé, irmãos? Bem simples: conversa fiada do diabo. Você vem à igreja, ou você assiste uma live e ouve uma mensagem de Deus para você ter fé. Você está passando uma situação difícil e vem uma palavra para você e diz: o Senhor continua sendo Deus, eis que eu sou o teu Deus. E o Satanás usa alguém lá fora: mas você sabe como é, né? A quem você vai ouvir? A palavra de Deus vem na sua vida e diz: para Deus, Lucas 1,37, para Deus não existe nada impossível. Aí vem alguém e diz para você: mas você sabe que para Deus não tem nada impossível, sabe como é? Mas nesse caso, como assim, não é? Ora, irmã, para Deus não tem nada impossível, sabe? Mas no caso do seu filho, quem nós ouvimos, irmãos? Deus ou o diabo? Ah, pastor, não ando conversando com ele, mas ele anda falando na orelha de muita gente. O Satanás foi no céu falar com Deus. Imagina com quem anda andando meio torto. Foi lá aquele da palpite na vida de Jó. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Serve para todos nós, não é questão de religião, não. Nós precisamos mostrar os nossos valores, sim. Não temos que esconder algumas coisas. Tem coisa que a gente que é difícil, mas a gente tem que falar: ó, meu posicionamento com relação a isso é não. Meu posicionamento com relação a isso é sim. Ó, isso eu gosto, isso eu não gosto. Pronto. Ninguém é obrigado, como diz, a simplesmente aceitar a vontade do outro, à força, não. Agora, nós temos a liberdade de escolher com quem nós tomamos conselho, nos aconselhamos. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração: eu quero orar. E foi isso que Deus falou, esses 2 versículos, por isso eu não quis trazer algo mais. Como eu disse, durante o dia eu nem pensei na vida de ninguém, por isso que eu falei: se tiver alguma coisa semelhante à sua, não, brincadeira. Mas o Senhor falava ao meu coração isso: cuidado, muito cuidado com quem você está andando demasiadamente, conversando constantemente, contando coisas constantemente. Principalmente se você sabe que aquela pessoa não está nem aí com nada, é ímpio, sabe?
O ímpio é assim, não está nem aí com nada. Para finalizar, que nem já trabalhei numa empresa, a gente trabalhava junto, o Bima vai lembrar, a gente trabalhava numa sessão junto lá, um monte de homem, quando um queria sair da empresa, você não podia conversar com ele, que ele sempre ia falar mal do encarregado, ia falar mal do líder, ia falar mal da empresa, ele ia achar um erro. Imagina se você fosse lá e falasse para ele: ih, rapaz, não estou gostando daqui. Pronto, ele ia fazer você sair junto com ele. Entendeu? Sabe, essa empresa não dá mais. Não dá. Aproveita, sai logo quando você está vivo. Quanto mais a vida, quanto mais um casamento, quanto mais uma família. Às vezes, irmão, a gente tem que ter cuidado. Eu não estou dizendo nem por eu como pastor. Às vezes você vai tomar conselho até com um pastor, ele vai chegar: abandona seu filho, abandona sua filha, abandona alguém. Cuidado com os conselhos, porque a gente tem que citar pela palavra de Deus. E não desista da palavra de Deus. Mesmo que as pessoas, como diz, te olhem torto pelas suas decisões. Vamos orar nessa noite, você aí na sua casa e nós aqui. Você pensa que é fácil pregar essas coisas quando Deus manda? Não. Quando Jesus deu uma palavra dura, 70 discípulos deixaram ele. A gente pensa que é fácil. Faça, vem para cá que tem, faça isso que é certo, tal e tal, isso é mais fácil. Só que o que muda a nossa vida e nos faz permanecer com o Senhor é a verdade. A verdade é a palavra de Deus, não é aquilo que eu penso. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus, e que Deus te livre dos caminhos da impiedade de pessoas ímpias. Não estou dizendo, irmãos, me entenda bem, eu não falei aqui, você tem um amigo imperfeito, ou porque uma pessoa pecou, aquele lá. Eu não falei esse tipo de coisa, estou falando de pessoas de caminhos de impiedade, pessoa ímpia. Não estou falando para você excluir pessoas, Jesus não fazia isso. Estou dizendo pessoas que você sabe que aquelas pessoas só quer. Pai, em nome de Jesus, dar-nos graça, Senhor, e sabedoria, para vivermos de acordo com a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, diz: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por meio de quem vêm os escândalos. E muitas vezes, Senhor, nós sem perceber, colocamos a nossa vida junto com os ímpios e vivendo do jeito que eles vivem, e falando o que eles falam, esquecendo a Deus, que as más conversações corrompem os bons costumes, esquecendo, Senhor, que muitas coisas acontecem na nossa vida, porque nós deixamos de ouvir a Sua voz, e passamos a dar ouvidos a conselhos malignos, Senhor, a sugestões do diabo, e isso muitas vezes é o que gera, Senhor, muita destruição na vida de muitas pessoas. Pai, faz com que essas pessoas enxerguem isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre os olhos, Senhor, do nosso entendimento, do nosso coração, nos dá sabedoria para entender, Senhor, nos dá sabedoria para buscar os conselhos na Tua palavra. Nos dá sabedoria, Senhor, para não ficar dando trela para pessoas zombadoras. Em nome de Jesus Cristo, nos guarda, Senhor, porque o levante de Satanás é grande contra a nossa vida. Nos guarda, Senhor, porque até a Tua volta a igreja tem se corrompido cada vez mais, e o Senhor diz que vai ser como nos dias de Noé, e isso me assusta, Senhor, porque os homens estavam totalmente ímpios, fazendo o que queria, vivendo do jeito que queria. Nos guarda, Senhor. Encontra em cada um de nós homens também como Noé foi na geração dele, em nome de Jesus Cristo. Homens como Abraão foi na geração dele, Senhor. Ele precisou sair da própria parentela, precisou sair do meio das pessoas corruptas, ímpias que viviam ao seu lado, para que ele pudesse ser usado por Ti, para que através da vida dele e dos seus descendentes, incontáveis como a areia da praia, viesse a salvação ao mundo.
Abençoa-nos, Senhor. Abençoa todos que me assistem agora e aqueles que aqui estão. Ó Deus, eu não posso tocar em ninguém, mas o Teu Espírito Santo pode nessa noite. Toca, Senhor, a vida dessa pessoa e cura ela de qualquer enfermidade, seja ela qual for. Deus, em nome de Jesus Cristo, toca essa pessoa cura essa pessoa de qualquer enfermidade. Abençoa cada pessoa que veio nessa noite. Dá alegria ao que está triste, liberta aquele que está preso. Liberta o cativo, Senhor. Liberta o homem que está preso pelo mal. E abençoa o teu povo em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que esteve aí acompanhando, assistindo essa live. Que a paz de Cristo continue em tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.